O que o Abel Ferreira falou, Arnaldo, depois do jogo. 90 minutos. 90 minutos no Allianz é muito tempo, disse ele. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode acreditar na virada porque é o Palmeiras, né? Se fosse o São Paulo, a gente não acreditaria. Tanto que perdeu. Não, é verdade. Não, pelo potencial de cada time. Simplesmente isso. Não estou fazendo alguma elucubração genial, não. Né? O São Paulo perdeu só de 2, jogou melhor, só de 2, aspas, né? Jogou melhor do que o Palmeiras jogou, evidente, mas você não dava nenhuma possibilidade de virada por conta da fragilidade do time do São Paulo. Né? O time do São Paulo é um time fraco nessa temporada. O Palmeiras não, o Palmeiras é um time forte. Mas o Mauro está aqui com a gente. Mauro, então eu vou passar a bola para você. O Mauro também caiu? Não. Pra gente aqui, não. O Mauro tá aqui, pô. Não, tô aqui. Não caiu, tá aí o Mauro. Incaível. Mauro, você falou na sua abertura sobre esses apressadinhos aí, como eu, que falaram que o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil. Mas, por favor, ontem foi um desastre, hein? O Palmeiras, ele ganhou esse rótulo dos apressadinhos, como você, âncora, em função de jogos em casa contra adversários mais frágeis, exceção foi o primeiro tempo contra o River Plate, que foi muito bom. O segundo, não. O segundo tempo foi também um negócio difícil de entender. O time recuou, teve muito pouca bola, foi até 24%, chamou o River para o seu campo, tomou um gol no jogo que era para o Palmeiras ter resolvido pelo ótimo primeiro tempo, lá na primeira etapa mesmo, em Buenos Aires. Mas enfim, se classificou, né? Só que os últimos jogos fora de casa não foram bons, né? Derrota para o Bahia, o jogo polêmico do São Paulo, quando poderia ter tomado 3 gols no primeiro tempo, ou pelo menos até o começo do segundo, né? O jogo contra o Flamengo, que ele tomou 3 gols também, né, no primeiro tempo, e agora, outra vez, 3 gols no primeiro tempo. O que me parece muito claro é que esse elenco do Palmeiras que foi formado é um elenco que praticamente obriga o seu treinador a montar estratégias e formações mais técnicas, menos combativas e um time mais agressivo. E ele claramente está tentando, que eu acho até louvável, fazer com que o seu time seja um time mais propositivo em relação a outras versões que o Palmeiras teve durante seu período como treinador. Mas ele não está conseguindo. O time não tem apresentado equilíbrio, é vulnerável demais na defesa e nem cria tanto assim, né? Você vê os 2 jogos agora, não só ontem como domingo, pelo tempo até que o Flamengo ficou no seu campo e o Palmeiras empurrando o Flamengo para a defesa, foram poucas oportunidades criadas. O goleiro adversário nem trabalhou. Ontem houve uma defesa difícil do goleiro adversário. Domingo nem isso aconteceu, apesar de ter marcado 2 gols. Então o que você vê é um Palmeiras que fora de casa ainda não é um time maduro e consistente. A sorte do Palmeiras, se é que ela existe nesse contexto, é que o jogo de volta é em casa. Então vai tentar aí lembrar seus melhores momentos, mas eu imagino que vai ter que fazer algo diferente, buscar uma formação talvez que se assemelhe àquele time da goleada no Água Santa, no São Paulo, os jogos do Paulista, o Santos, né? Vitórias, né? Até de goleada ou não, perdendo a primeira fora e depois ganhando em casa para ganhar o título estadual. Vai ter que fazer isso. Na Libertadores, onde vem acumulando eliminações dentro do seu estádio já há algum tempo. Foi assim em 23, 24 e 22 também, né? 22, 23, 24. Então, é um contexto bem complicado, depois de uma atuação muito ruim mesmo, impressionante. E no segundo tempo, o Palmeiras não foi nem capaz de aproveitar que a LDU... Foi até curioso que, geralmente, o adversário se cansa mais no segundo tempo. E a LDU, no segundo tempo, ela administrou mais o resultado e não tentou tirar proveito do, em tese, desgaste do seu adversário para tentar um 4º gol. Praticamente não buscou esse gol. E o Palmeiras teve muito tempo ali rondando a área do time equatoriano para pelo menos fazer um gol e ficar por 2 para ir para os pênaltis ou 3 para se classificar. E quando teve a chance, o Sousa ainda perdeu a melhor chance. Então foi realmente uma noite terrível, mas eu não acho que... assim, o nível da atuação surpreende, foi muito ruim. Mas a derrota nem tanto, porque o Palmeiras não tem sido uma equipe tão competitiva fora de casa. E os jogos em casa e os placares elásticos contra Juventude, Vasco, Fortaleza, eles acho que iludiram um pouco. E o detalhe, o Palmeiras tem um outro desafio, é não tomar gol. Mas nos 10 últimos jogos, o único time que não fez gol no Palmeiras foi o Vasco. Então não pode tomar um gol. O que aconteceu com o São Paulo? Tomou de 2-0, aí a LDU faz um gol, ali o São Paulo acabou. O Palmeiras está numa situação ainda pior, que ele tomou de 3-0. Se ele toma um gol, ele tem que fazer 4 para levar para os pênaltis, ele tem que fazer 5 para ser... Aí fica muito difícil mesmo, quase, não diria quase impossível, né? Mas algo próximo disso. Não dá para falar impossível.
E o time da LDU mostrou também qualidades nesses jogos. É bom lembrar também que o Thiago Nunes não está desde o começo da temporada. Ele pegou no meio, o que eu acho que até aumenta os méritos dele. A LDU da fase de grupos não foi um time tão consistente. Teve até correndo o risco de eliminação. O técnico era o Pablo Vitamina Sanches. Ele foi demitido antes do jogo da classificação, que foi um 3-0 sobre o Central Córdoba em casa. O Patrício Hurtado era o técnico interino e, na sequência, entrou o Thiago Nunes. Aí, contra o Botafogo, contra o São Paulo, foi ele. Eu acho que isso dá até mais valor, porque ele não fez um trabalho desde o começo, não. Ele pegou o bonde andando, o time teve instabilidade que o técnico foi demitido. O interino conseguiu o placar de que o time precisava para avançar em primeiro na fase de grupos. Ele deixou para trás, agora, o clube, independentemente do Thiago, ele deixou para trás o Flamengo na fase de grupos, né? O Flamengo foi segundo, a LDU foi a primeira colocada, e aí elimina Botafogo, campeão, o São Paulo, e agora está aí tão avançado, aí, digamos assim, nessa disputa com o Palmeiras. A LDU, gente, é um time grande da América do Sul, a gente tem que enxergar isso. Foi campeão da Libertadores no Maracanã, em cima do Fluminense da Unimed, um time caríssimo, que tinha eliminado o São Paulo, que era o time todo poderoso tricampeão brasileiro. Né? Então, a gente tem que olhar com um pouco de atenção. Eliminou há 2 anos o São Paulo do Morumbi da Sul-Americana, ganhou do Fortaleza, do Vojvoda, lá no Uruguai, a sua segunda Sul-Americana, que tinha vencido o Fluminense na final de 2009. É um frequentador das competições internacionais, sabe exercer o mando de campo. Então, eu acho que a gente tem que realmente... Isso não vai acabar nunca, que o Juca falou da empáfia brasileira, não vai acabar. Infelizmente, não vai acabar.